Olá, sou Elcimar de Souza Rodrigues, estudante de Medicina do terceiro semestre da Universidade aqui no Bolívia, UDABOL. Em dia de hoje, irei falar um pouquito sobre as complicações do COVID-19, ou seja, causado por el vírus SARS-CoV-2. Em essas complicações, irei falar sobre os eventos tromboembólicos. Por exemplo, primeiro vamos definir o que é um trombo. Um trombo é um coágulo patológico que é criado em nosso corpo por alguma causa. Em este caso, é causado por o vírus SARS-CoV-2. E o êmbolo, geralmente, este trombo, ele fica aderido em nosso endotélio, que é a capa íntima do vaso sanguíneo. Quando este trombo, por algum motivo, pelo fluxo normal da sangue, ele se desprende e começa a viajar pelo corpo, então cambia de nome, passa de trombo a êmbolo. E muitas das vezes, este êmbolo, ele pode viajar, por exemplo, se a primeira origem foi em la perna, por exemplo, em la perna direita, esse trombo, ele se desprende e começa a viajar, ele se desprende e é um êmbolo e começa a viajar. Este êmbolo ele pode subir por por las venas e adentrar em o coração através ali da aurícula direita, ventrículo direito e ingressar em las artérias pulmonares e adentrar em el pulmão. Em el pulmão, se ele aloja ali em la artéria pulmonar ou se por alguma ocasião também tem um outro êmbolo em la artéria pulmonar direita, em la artéria pulmonar esquerda, a pessoa pode ir à morte em questão muito rápida, uma morte fulminante. E como que acontece esse tipo de coagulação? Como que ocorre esses eventos, né, essas alterações em la coagulação? Sabemos que no nosso corpo nós teremos a hemostásia. Hemostásia é um mecanismo normal, é um mecanismo fisiológico de nosso corpo para evitar a perda da sangue. Esta hemostásia nós temos fatores procoagulantes, ou seja, são fatores que favorecem para que nosso corpo forme coágulos. Por exemplo, se tiver algum tipo de herida, alguma coisa assim, esses coágulos irão nos ajudar cobrindo aquele espaço que está aberto para que não perda sangue. E nós temos também fatores anticoagulantes, ou seja, fatores que vão inibir para que não seja causado o coágulo. Em um caso do coronavírus, como que acontece? O coronavírus, ele como já foi dito em um vídeo anterior, ele pode causar uma tormenta de citocinas, ou seja, nosso sistema imunológico ele passa a produzir de forma muito exacerbada esses mediadores químicos que são as citocinas. E essas citocinas, elas começam, de certa forma, a atacar nosso corpo. E nisto vai lesar as células endoteliais. Lesando as células endoteliais, nós temos aí liberações de fator tissular. E essa liberação de fator tissular, juntamente com esse fator tissular, juntamente com a fibrina, irá fazer com que ative o fator 12. Este fator 12, ele em contato com o colágeno subendotelial, ele vai fazer com que ative o fator 13 da coagulação. Esse fator 13, juntamente com os fosfolípidos que estão presentes em la membrana tissular, em la membrana de las plaquetas, juntamente também com o fator que é pré-calicreína, que é o fator de Fletch, e o fator também de fibrinógeno, de alto peso molecular, vão fazer com que ative o fator 9. O fator 9 é o fator antihemofílico B, que é também chamado de fator de Crissman.
Esse fator de Crissman, que é o fator 9, eles vão juntamente com o fator 8, vão fazer com que ative a protrombina. Esta protrombina, ela vai atuar sobre o fator fibrinógeno, que é o fator 1. Esse fibrinógeno, por sua vez, ele vai ativar, ele vai converter os monômeros de fibrina em fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina, por sua vez, irá formar uma rede, uma malha, que juntando toda essa cascata de coagulação irá formar estes coágulos. E em el COVID-19, por esta tormenta de citocinas, devido a vários estudos, foi comprovada que tiene a disseminação, nós temos aí a disseminação vascular, intravascular disseminada, ou seja, vários são microtrombocitos que são microtrombocitos que vão se alojar em todo o nosso corpo, vão viajar por todo o nosso corpo, e com isso esses microtrombocitos, eles podem se ajuntar e formar os trombos, ou seja, esses microtrombocitos, por exemplo, se tem uma grande quantidade em el pulmão, que é responsável, principalmente a nível alveolar, que é responsável pela hematose, que é as trocas gasosas. Então, se está obstruído, não irá realizar as trocas gasosas de maneira adequada. E com isso, as pessoas terão hipóxia, ou seja, terá diminuição da quantidade de oxígeno em la sangre. Se não temos oxígeno em quantidades adequadas, significa que as células não estarão recebendo esse oxígeno e tampouco os nutrientes. E com isso as pessoas podem entrar em isquemia. E, por exemplo, quais que são, mediante tudo isto, o mundo inteiro está empregando vários tipos de anticoagulantes, mas dentre eles o que mais predomina é a heparina. Muito empregado em estes casos. A heparina, ela é um anticoagulante, só lembrando que em nosso corpo, os mastocitos produzem heparina. Só que esta heparina, ela por si só é um anticoagulante de baixa eficácia, pero em la concentração, quando ela se liga à antitrombina 3, esta sim vai ter uma alta eficácia para eliminar a trombina. E esta heparina que é usada na prática médica, ela é a heparina de baixo peso molecular, ou seja, a heparina fracionada, pois temos em o mercado dois tipos de heparina, que é a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, que é esta heparina fracionada, que é utilizada em la clínica médica. E só lembrando que a heparina, ela deve ser ela é usada a nível hospitalar. Generalmente, assim, várias pesquisas, eles estão empregando a heparina de uma forma profilática, ou seja, para evitar que esses pacientes que foram acometidos por el SARS-CoV-2 evitem esses eventos tromboembólicos, na qual sabemos que eles estão predisponentes a isto. Então, esta dosagem profilática é o médico que irá avaliar o paciente e geralmente a aplicação é de 0,5 mg a 1 mg por quilo de peso corporal do paciente. E só lembrando que o paciente, como ele está em um hospital, ele estará monitorizado por toda a equipe de saúde, enfermaria, de médicos, toda a equipe de saúde, por toda a equipe também de laboratório, que sempre estará
fazendo, né, esses exames laboratoriais para ver como que também está o tempo de hemorragia, o tempo de coagulação, o tempo de protrombina, pois sabemos que o tempo de hemorragia normal é de 1 a 6 minutos. O tempo de coagulação normal é de 6 a 10 minutos. E o tempo de protrombina é de 12 segundos. Só lembrando também, nos olvidando, que foi descrito, foi colocada em o mercado há pouco tempo, em maio de 2020, uns estudos que foi feito em Brasil, minha terra, lembrando que sou brasileira, em minha terra, na qual me motiva também a estar estudando, né, para também, se Deus quiser, futuramente, né, ingressar talvez, quem sabe, nesta área também de la ciência, para estar ajudando muitas pessoas, a encontrar um tratamento eficaz na cura de várias enfermidades. Por exemplo, em maio de 2020, juntamente lá na Universidade Federal de São Paulo, lá a professora Helena Nader, juntamente com outros cientistas ingleses e da Itália também, eles viram que a heparina, além de ter esta ação farmacológica como anticoagulante, eles fizeram um estudo em um rinó de um mono verde africano e viram que, isso é muito interessante, gente, prestem bastante atenção, eles viram que na estrutura do vírus, do SARS-CoV-2, nós vimos que ele tinha umas proteínas, a proteína S, proteína E, proteína S, que é spike, proteína E de envoltura, proteína M de membrana, a proteína N de nucleocapside e juntamente com RNA viral. Eles viram que esta heparina, ela se liga a essa proteína S. Essa proteína S, spike, é a principal que vai se ligar ao receptor da enzima convertidora de angiotensina, que vai permitir que o RNA viral ingresse em las células humanas e com isso vai ter uma replicação muito grande. Pero este estudo que eles fizeram foi, como disse, foi um estudo in vitro em um rinó de um mono verde africano. E nesse estudo, a proteína S, ela se ligou à heparina e com isso houve um câmbio, uma conformação, houve uma alteração na conformação estrutural dessa proteína S. Como teve um câmbio nessa proteína S, houve um bloqueio. O RNA viral já não consegue passar para a nossa célula. Ou seja, houve um bloqueio nessa transmissão do RNA viral, passando ali para o receptor da enzima convertidora de angiotensina 2. Com isto, se houve um bloqueio, se o vírus não passa para as células, consequentemente, não há multiplicação viral e também a infecção não terá êxito. E eles tiveram 70% de eficácia em frenar esse tipo de replicação viral. Só lembrando que foi um teste in vitro, esperamos que esta fase de pesquisa avance adelante para que tenhamos esta eficácia também em los seres humanos, principalmente essas pessoas que infelizmente estão sofrendo com esse tipo de enfermidade. E então, anti-mano que temos é que a heparina é um anticoagulante, isso sim é muito bem comprovado por todos, por la ciência. E também é o seguinte, muitas pessoas devem ter bem claro que, embora esteja falando muito sobre heparina em todo o mundo, as pessoas, em hipótese alguma,
alguma deve adquirir esta heparina e usar em seu domicílio. Por quê? Esta heparina, só lembrando que ela é um anticoagulante. É um anticoagulante quando entra quando ela une a antitrombina 3, ela vai impedir a trombina. Se não tem a trombina, e qual que é o papel da trombina? Essa trombina ela vai atuar sobre o fibrinógeno e o fibrinógeno vai converter em monômeros de fibrina e fibras de fibrina que vai formar o coágulo. Se as pessoas não têm esse poder quando precisa de, por exemplo, se tem um corte em dedo, rapidamente o próprio corpo vai fazer com que haja um tapão plaquetário ou dependendo da gravidade vai fazer com que haja um coágulo. Se as pessoas usam a heparina de forma indiscriminada, sem receita médica, acontece que estas pessoas podem ter uma complicação muito grave em seu estado de saúde. Essas pessoas podem ter uma hemorragia interna. E, por exemplo, se temos um tipo de corte, vimos que o sangue está saindo, nos preocupamos, pero se a hemorragia é interna, as pessoas não estão mirando, não estão vendo. E tampouco às vezes aparecem os sintomas externos, como taquicardia ou cianose, as manos, os pés ou a boca fica de color cianótica, arroxeada, e as pessoas não prestam atenção. Muitas pessoas podem ir a óbito em seu próprio domicílio. Por quê? Porque estão mirando em notícias falsas, em fake news. Muitas delas vezes estão deixando que o desespero por esta pandemia tire sua razão. E por isso, venho mais uma vez recalcar que todo tipo de informação deve ser muito bem profundizada, e as pessoas que têm qualquer sintoma, elas devem procurar um profissional médico para que avalie. E esse tipo de medicamento somente o médico irá prescrever em caso de necessidade, principalmente se o paciente estiver hospitalizado. Nesse momento iremos falar sobre a varfarina. A varfarina é um tipo de cumarina. E esta curmarina, essa varfarina, também é um anticoagulante. E as pessoas que usam varfarina, ou seja, por exemplo, elas estão vulneráveis a algum tipo de risco tromboembólico, passou pelo médico e o médico passou esse tipo de anticoagulante, que é um anticoagulante oral. Lá a pessoa, ela pode usar em casa conforme prescrição médica. E esta varfarina também, qual que é o mecanismo de ação dela? Ela vai atuar inibindo o complexo epóxito redutasa vitamina K1. Se inibe esse complexo epóxito redutasa vitamina K1, consequentemente, não terá ativação de los fatores que é a protrombina, o fator 7, que é a proconvertina, é o fator 9, e que é o antihemofílico B, ou de Crisma, e o fator 10, que é de Stuart-Prower. Então, este anticoagulante, só lembrando que ele vai atuar de forma paulatinamente. Por exemplo, ele vai diminuir essa produção de coágulo. Por exemplo, nas primeiras 12 horas vai ter uma atuação de 50%, em las 24 horas de 20%. E só lembrando que lá a protrombina que está ativa, o próprio organismo vai agir assim de forma natural. E depois o consumo natural de estas protrombinas. E depois do tratamento com a varfarina, ela ainda o sistema de coagulação vai volver à normalidade somente a partir de 1 a 3 dias. Então também é muito importante que
Las pessoas não utilizem varfarina sem prescrição médica, porque é muito peligroso. La varfarina, ela pode causar hemorragias. Às vezes, as pessoas vão escovar os dentes e começa a ver que tem sangramento. Às vezes começa a ter sangramento em el nariz, sangramento em las encías. Então, tudo usado de forma incorreta é muito perigoso. E só lembrando que em vários estudos que eu realizei, geralmente eles estão empleando mais la heparina. Esta varfarina geralmente são para os pacientes que já fazem uso de ela, e quando esses pacientes eles são acometidos por Covid-19, quando ingressam em um hospital, o médico juntamente com toda a sua equipe fará uma análise sobre o quadro do paciente, e muitas das vezes o médico ele prefere cambiar esta varfarina por a heparina, que é de forma intravenosa, e pois a heparina é mais fácil ao controle de ela. Pois a varfarina, só lembrando que ela tem o fator INR, que é o quociente internacional, é um normo-regulador, e que este meio foi criado para que, de uma certa forma, seja padrão em todas as clínicas, em todo o meio de saúde, para que, por exemplo, uma pessoa que está sana, esse INR ele deve estar entre os parâmetros de 0,9 a 1,3. As pessoas que estão sendo o tratamento, ou seja, estão sendo anticoaguladas com varfarina, se ou se esse INR tem que estar de 2 a 3. E as pessoas, por exemplo, que têm aí um INR num índice aí de 4 a 5, significa que essa pessoa está tendo uma hemorragia. E as pessoas que têm um INR barro, por exemplo, aí de 0,5 abaixo, já significa que o corpo já está criando coágulos. Então, tudo em forma terapêutica é muito bueno quando tem avaliação do médico, do profissional da saúde, pero as pessoas que fazem uso de forma indiscriminada de qualquer anticoagulante pode ser muito perigoso e custar sua vida. Por isso, mais uma vez, recalco, não façam uso de nenhum anticoagulante, de nenhum medicamento sem autorização médica, pois é muito perigoso. Vamos, nesse tempo de pandemia, sei que é muito difícil, as pessoas quedam temerosas por sua vida e de seus entes queridos, por medo de morrer. As pessoas às vezes acabam perdendo a razão e muitas vezes fazem coisas inacreditáveis. Por isso, vamos ter um pouco de calma, de cautela, e se Deus quiser, em breve sairá uma vacuna para que possamos nos prevenir. Enquanto não tem um tratamento específico contra o Covid-19, temos que fazer essa parte. O que podemos fazer? Enquanto estamos em quarentena, devemos ter todos os cuidados em casa, principalmente também não estar recebendo visitas e tampouco saindo de casa. E quando se faz necessário a pessoa sair de casa, que use mascarila, e quando ligar, que lava as mãos com água e sabão, que retire os calçados, deixe para o lado de fora, que utilize álcool em gel, e tudo isso de uma forma bem simples, mas também que nos ajudará a prevenir contra este vírus tão terrível. Só lembrando também que quando sai pelas calles ou tem que ir ao supermercado, deve manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro a 2 metros. E voltando a nosso tema sobre eventos tromboembólicos, quais são o que nós podemos fazer em domicílio para evitar algum tipo desses eventos? Não é somente as pessoas que estão acometidas por Covid-19 que podem sofrer um evento tromboembólico e morrer.
Nós outros estamos vulneráveis quando muitas das vezes nos alimentamos mal, isto seja, com alimentos muito gordurosos, muito llenos de graças. Então devemos cambiar bruscamente nossa alimentação, preferindo alimentos mais saudáveis, que sejam alimentos ricos, riquíssimos em verduras e hojas verdes, comermos mais frutas. Devemos também nos hidratar, devemos ingerir no mínimo 2 litros de água em dia, pois sabemos que quando nosso corpo está desidratado, nosso sangue fica mais concentrado, ou seja, fica mais viscoso. E se uma pessoa já tem predisposição a ter um evento tromboembólico, ela aumentará ainda mais este risco. E as pessoas também, por exemplo, quando nós estamos em casa, nós devemos usar roupa suelta, roupa que não fica comprimindo muito nossos vasos sanguíneos. Ficar em casa, ficar de buena, colocar uma roupa mais suelta, beber bastante líquido, ficar em paz, tranquilito com nossos familiares. E depois da quarentena também, as pessoas, principalmente nós mulheres devemos não usar muito salto com alto, porque isso também pode predisponer até alguns eventos tromboembólicos. E as mulheres que fazem uso de métodos anticonceptivos, todos eles devem passar por seu médico e devem informar se em sua família tem alguma pessoa que já teve algum evento tromboembólico, alguma trombose, e para que esse médico pode avaliar o caso dessa paciente e indicar o melhor método para ela. E também, principalmente quando temos em casa, em nossa casa ou na casa de nossos vizinhos, pessoas que estão acamadas, nós outros devemos levar informação para eles que, se ficarmos muito tempo em a forma simplesmente parada, nosso sangue não vai circular e vai ter como é dito, uma estasis venosa, ou seja, o risco de ter um coágulo em esse momento é muito grande. Por isso que, se a pessoa está acamada, seus familiares devem fazer mudança de decúbito, a cada menos de 2, por exemplo, de 1 em 1 hora, para que ela não possa desenvolver esses tipos de tromboses. E principalmente fazer, por exemplo, na espalda, fazer assim, tudo na espalda, para que possa ter um tipo de movimentação e ajudar principalmente no processo respiratório, para que não quede eventos trombólicos também a nível pulmonar. E também, quando as pessoas têm um trabalho que é de muito tempo sentada, essas pessoas elas devem levantar a cada dependendo do serviço, e conforme é o tempo, ela deve levantar um pouquinho, andar pelos corredores, fazer movimento com as mãos, movimentar os pés, as pernas, para que não tenha esta estase venosa e prevenga contra eventos tromboembólicos também. Principalmente em los hospitais, quando os pacientes realizam alguns tipos de cirurgia, e que estes podem se movimentar, vemos que os médicos pedem para que os pacientes andem, caminhem um pouco pelo corredor, isto tudo para evitar estes eventos tromboembólicos. Já tem alguns tipos de pacientes, por exemplo, que têm fratura em el quadril, nessa região coxal. Essas pessoas não podem movimentar tão pouco. Então, o médico irá passar anticoagulante para essas pessoas, para que possa evitar também esses eventos. No mais que tenho para hoje é isto.
e vamos manter a calma, não acreditar em tudo que vimos por aí, principalmente nas redes sociais, porque há muitas fake news, e vamos manter pensamento positivo, a ser nossa parte, em nos cuidar e cuidar das pessoas que nós outros amamos, que se Deus quiser em breve tudo isso será simplesmente um recuerdo e que tendremos dias melhores por aí. No mais é isto, fico por aqui. Tenha todos um excelente dia.